Amém. Quem precisa de oração? Eu, minha casa, minha família, meus vizinhos, minha parentela, meus amigos. Nosso Pai, estamos representando o Teu servo, Senhor, que vai administrar a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Que ele suma e o Senhor apareça, Senhor. Usa ele como Tu queres, Senhor. Não é como ele quer, não, Senhor. Porque o Teu servo sabe, Senhor, de onde Tu tiraste cada um. E Tu és escolhido por Ele, Deus, cara. E vai fazer coisas grandes para tocar em corações que estão tristes aqui. Amém, Deus. Deus, Tu és aquele Deus que muda a história. Hoje Tu estás mudando a história aqui nesta. Eu creio, glória! Servo, aleluia. Abençoa a família deles, Senhor, porque Tu sabe, Tu conhece. Aleluia. Cada um que está aqui, Senhor. E o poder está nas Tuas mãos. Aleluia. Usa conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias! Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém! Vamos ficar de pé em reverência à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Graças a Deus, estou feliz de estar em casa. Hoje eu não trabalhei, mas me deu vontade de vir aqui treinar a vida. Eita, glória! Aleluias! A sua Bíblia Sagrada é o livro de Romanos, né? Para quem não sabe, o livro de Romanos é o livro mais eloquente do Novo Testamento, né? É muito profundo, né? Quem sabe o livro de Romanos, capítulo 8, né? Capítulo, tem São Mateus, São Marcos, São Lucas, tem São João, Atos, Apóstolos, Romanos. Capítulo 8, só o versículo 35, 33, aí depois eu pulo para 35, vai ser um pouco extenso, mas é para ter um bom entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Lá em cima no texto, ele fala cântico de vitória, Deus é por nós, né? Aleluia! O versículo 33, que é o contexto, diz assim: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Eu vou para mais adiante. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos recrutados como ovelha para os matadores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, que é o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Poder sentar a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Graças a Deus. A glória! Eu estou feliz, eu sempre falo porque eu fico regozijado, meus irmãos, né? Aleluia! A obra é uma obra santa e gloriosa, né? Glória a Deus! Dia 14 de julho eu tive um culto de ação de graça, né? Naquela igreja lá, Matriz. O dia 25 fui naquela igreja pequenininha lá, mas foi uma bênção. Foi bênção. Eu agradeço a Deus por o pastor Carlos, toda a sua comitiva. Aleluia. Chegou ali para adorar a Deus, né? Glória. O dia 1, sábado, foi o culto de ação de graça de uma família. E no domingo eu separei alguns obreiros, né? Um auxiliar local, um porteiro, um diácono, um presbítero, para dar o crescimento da obra do Senhor. Aleluia! Nós estamos trabalhando, mas as lutas, meus irmãos, são travadas. Luta grande, profunda, mas o crente com sabedoria, ele não conta com as lutas que atravessa. Eu costumo dizer, já disse aqui, que luta é como fumaça, aparece e desaparece, né, meus irmãos? Porque tem que aparecer, mas tem que desaparecer. Em nome de Jesus! Graças a Deus por isso. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no foco do livro muito importante, ao qual a palavra de Deus, resumindo todas elas, são uma profecia de Deus na vida de um cristão, né?
Deus tem falado de várias maneiras para a sua igreja. A Bíblia diz, meus irmãos, que a clemência de Deus se levanta sobre o crente, sobre o povo de Israel. O povo de Israel começa a ganhar vitória dentro de algumas guerras, e depois ele tem uma decadência e cai. E quando eles caem, eles pecam perante o Senhor. A Bíblia diz que Deus estende as suas mãos de misericórdia na vida do povo de Israel. E o povo dá continuidade a errar. Então a palavra de Deus tem tudo a ver com a nossa vida atualmente. Mas nós, a Bíblia diz também que nós vivemos pela graça de Deus, errando perante o Senhor, e a misericórdia se estendendo para que nós não possamos ser fulminados. Preste bem atenção nesta palavra, meus irmãos, porque desde o momento que eu peco contra o Senhor, eu estou assinando a minha sentença de morte para com Deus. É como se Deus dissesse assim: olha, o escravo pecou, eu vou matar ele. Mas a Bíblia diz que Jesus se levanta e intercede por crente para que ele não possa morrer. Porque ele morreu na cruz do Calvário foi o Filho de Deus, amando o projeto de Deus, no maior mistério da palavra de Deus. Porque sabemos que Deus é Jesus é o Espírito Santo, e sucessivamente os três é um só, né, meus irmãos? Mas ele está dizendo assim: veja, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Meus amados irmãos, nós precisamos uma coisa analisar, parar, refletir, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que a morte e a vida está nas mãos de Deus. O crente, meus irmãos, ele tem que saber aonde está pisando. O crente tem que saber a quem está servindo e com quem está falando. E nós servimos, meus irmãos, a um Deus todo-poderoso, não mecanicamente falando, mas de corpo e alma, sabendo que nós servimos a um Deus que fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez a plenitude, fez o firmamento, as estrelas, o sol, o arco-íris, a chuva, a natureza, a criação e o homem para adorar ele em espírito e verdade. Nós servimos a um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Um Deus que verdadeiramente é amor, meus irmãos, mas também Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus tem balança sobre balança para julgar nossa causa. Mas nós, meus irmãos, é que temos que mudar perante o Senhor. E no percurso que você faz a vontade de Deus, meus irmãos, o adversário também trabalha muito para desvirtuar o ministério que Deus tem na tua vida, a chamada que Deus tem na tua vida. Então, meus amigos, nós precisamos se comprometer diretamente, não indiretamente, mas diretamente com Cristo, porque é necessário muitas das vezes passar momentos difíceis na nossa vida, mas quando nós estamos passando em momentos difíceis, meus irmãos, nós estamos orando perante o Senhor. As lutas vêm, nós estamos louvando. A luta vem, nós estamos descendo de madrugada. A luta vem, nós estamos lendo a Bíblia. A luta vem, nós estamos louvando a Deus, fazendo o melhor. Sabe por quê? Porque o maior segredo de Deus, e é o segredo da vitória, é você estar na presença do Espírito Santo de Deus. Não só na igreja, mas aonde você entrar isso aí, seja aquele crente que brilha. A Bíblia diz que Jesus falando na sua palavra: enquanto eu viver neste mundo, eu sou a luz do mundo. O crente tem que brilhar. E quando o crente brilha, Satanás se levanta, porque não contempla a glória de Deus que está na tua vida, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Quem tentará acusação contra os escolhidos? Ele está falando aqui na área coletiva, meus irmãos. Capítulo 15 de São João, versículo 16, ele diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vá, designei, dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Jesus falando, Ele conceda a tua vitória. Oh, glória! Aleluia! Você é escolhida. Você é escolhido. Deixa que eu vi a palavra aqui. Deixa quem quiser falar. Quem tem sua boca diz o que quer. Quem tem seus ouvidos ouve o que quer. Quem tem seus olhos vê o que quer ver. Até porque a Bíblia diz lá em que os olhos nunca se cansam de ver e nem os ouvidos se cansam de ouvir. Se eu olhasse, meus irmãos, para tudo que as pessoas pensaram mal de mim, hoje eu estava mais uma vez no inferno. Mas eu tenho que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da tua fé. Aleluia! Porque luta, meus irmãos, não mata crente, não. Luta faz crente crescer espiritualmente. É verdade. Luta faz crente chegar pertinho da presença de Deus.
Quando você está na luta sofrendo, o primeiro segredo que você faz é descansar, fechar a sua boca. A Bíblia diz que a calma desfaz grandes erros. Quando a luta ataca você já sei, Satanás quer me desanimar. Ele quer tirar minha alegria, ele quer tirar minha força, ele quer tirar minha graça que eu tenho do Espírito Santo. Mas eu tenho autoridade do Espírito Santo. Ele diz assim: Satanás, sai da minha frente, que agora é que eu vou orar, agora é que eu vou ler Bíblia, agora é que eu vou buscar, agora é que eu vou para a tua casa, e ele vai desistir de você. A Bíblia diz assim: aleluia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Oh, glória! O 35 ele diz assim, veja, 34: quem os condenará? Aleluia! Ninguém tem direito neste mundo nem de condenar nem julgar a sua vida. Quando eu vejo o crente de cabeça para baixo, a primeira coisa que eu faço aqui é fechar minha boca e orar por ele. Quem sou eu para julgar? 143, versículo 2 do livro de Salmista, ele diz assim: ó Senhor, não entre em juízo com os teus servos, porque à tua vista não há um sobrevivente justo. Aleluia. Todos nós aqui erramos perante o Senhor. Não entre em juízo. Ele está clamando ao Senhor. Ele reconheceu que era um homem falho, um homem limitado perante Deus. Ó Senhor, o homem que ele está falando é um acento agudo. Ele diz: ó Senhor, não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um sobrevivente justo. Ele pediu misericórdia a Deus. Lá em capítulo 7, verso 1 do livro de São Mateus, diz assim: não julgueis para não serem julgados. Na medida que tu julgares, serás também julgado. Quando eu julgo meu irmão, com certeza Deus vai permitir alguém me julgar. Eu estou falando aqui em terreno, mas em cima de todas as coisas, Deus permite alguém eu julgar. Se alguém está eu estou julgando alguém vai me julgar, porque Deus permitirá. Mas o maior julgamento vem de Deus. Verdade. Por que, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa a vocês: Jesus, ele tem prazer no crente. Jesus, ele tem prazer de fazer aquilo que você precisa fazer com ele. Tem pessoas que dizem: não, mas Jesus não precisa de ninguém. Eu cheguei numa igreja que eu cheguei tão alegre. Mas quando eu vi o pastor dizer assim: Jesus não precisa do louvor de ninguém, não, eu fiquei triste. Misericórdia. Mas eu fiquei calado, porque dá agonia, meus irmãos. Quando você não lê a Bíblia Sagrada, você não vai aprender nada. Quando você ensina errado, é porque você aprendeu errado. É, misericórdia. Nós estamos aqui para adorar. A Bíblia diz que toda honra está lá em Davi antes de morrer, Davi antes de partir para a glória, está lá em Número, no último capítulo. Ele diz assim: Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda majestade, toda vitória, toda soberania, toda santidade, todo império pertence só a ti. Conhecimento é teu, sabedoria é teu, entendimento é teu. O Senhor pode se exaltar, chefe por todas as nações. Ele é Senhor da tua vida, igreja. Quem os condenará? Isso é uma pergunta, então, por interrogação aqui. Aí diz assim: pois é Cristo quem morreu, antes, aleluia, glória a Jesus, né? Antes, viva de novo, quem ressuscitou dentro dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede, aleluia, por nós. A palavra. Aleluia! Ninguém tem condição de fazer nada a não ser por Deus. Capítulo 15, verso 5 de São João, ele diz assim: vós é o ramo. Eu sou a vara, vós é o ramo. A vara que ele está falando é a árvore, o ramo é as flores. Eu sou a vara, vós é o ramo. Aquele que permanece em mim, eu permaneço com ele. Para que vá e dê fruto, toda árvore tem que ter fruto. Porque sem mim, nada podes fazer. Sem você, irmão, sem Jesus, você não faz absolutamente nada. Acredita em Deus. Que açúcar, açúcar. Acredita em Deus, é quem tu serve. O que eu quero dizer a você nesta tarde, meus irmãos, é que tem muitas pessoas que leram a Bíblia, mas muitas das vezes não levam a credibilidade, a confiança do que a Bíblia está falando. Toda a Bíblia é uma profecia de Deus. Aleluia! Glória. Quando ele fala, meus irmãos,
no capítulo 1, verso 37 de Lucas, diz assim, que nada para Deus é impossível. E ele diz assim, lá em João ele diz assim, tudo é possível para aquele que nele crê. Amém. Marta diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão já não tinha morrido, Senhor. Mas eu creio que no dia da redenção, no dia da ressurreição, no dia do júbilo, aleluia, ele vai ressuscitar. Jesus, na sua simplicidade, só uma palavra, ele diz assim, Marta, tudo é possível para aquele que nele crê. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus está falando em Provérbios, ele diz assim, que até depois da morte, o justo tem esperança. Quando ele está falando esse versículo aí em Provérbios, que depois da morte o justo tem esperança, é que quando nós morremos, porque a Bíblia diz aí, Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, assim, olha, eis que nós nascemos, mas sim, nós viveremos, mas nós morreremos. E quando ele fala em provérbio disso, ele está falando justamente da ressurreição. Porque se eu partir agora, vai ficar tudo pro buraco lá. Mas pro céu eu vou diretamente, lá pro paraíso. Chuca, é que me faço ir. Porque Jesus Cristo, meu irmão, ele não fez o inferno para o homem e para a mulher, não. A Bíblia diz que Deus fez o homem no caminho reto. Palavra reto é retidão, sinceridade, transparência, simplicidade, fidelidade. Deus fez o homem no caminho reto. Viva! Mas o homem se meteu em muitos malos. Malos o quê? Comer pecado. Aleluia! Glória a Deus! Lá em outra lamentação ele diz assim, porque se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. 18 quadro declara assim, e eis que toda alma é minha, a alma do Pai, a alma do Filho é minha, a alma que pecar essa morrerá. Aí lá embaixo ele diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta dos vossos mau caminhos. Convertemos dos vossos mau caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Aleluias! Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus esteve lá em Corinto, que Jesus é a primícia dos que dormem, ele está dizendo assim, olha, eu morri na cruz, foi promessa do Pai, mas ele disse que ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Fui ressuscitado. Sou o primeiro. Primícia é o sinônimo da palavra primeiro. Se Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu vou morrer e vou ressuscitar. Você vai ressuscitar. Morrer você vai, mas vai ressuscitar, porque Jesus está voltando para levar essa igreja santa. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Você sabe o que é a tribulação? É a agonia. Tribulação é falta de fé, falta de força, coragem, alegria, paz, harmonia, é treva, é confusão, é contenda, é toda essa obra maligna. Tribulação, existe uma palavra chamada tribulação, que é essa. Existe a palavra atribulação, existe privação e deprimição. Veja bem, uma pessoa deprimida é uma pessoa que está sendo perseguida por Satanás. Uma pessoa que está passando a tribulação é uma pessoa que está passando uma luta contra Satanás. Mas uma pessoa que vive na tribulação é uma luta física. Mas ele está falando aqui das lutas. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? É necessário, é natural você ter angústia. É natural. A nossa vida é alta e baixa. Tem dia que eu me acordo de uma vez cedinho assim, dá vontade de dar um pouco. Aí tem dia que eu me acordo de uma vez cedinho, vai me levantar da cama para passar a hora. Angústia, devido às lutas atravessando nossa vida. É verdade? Ou perseguição. Veja, quem separará do amor de Cristo? Vamos lá. A tribulação não me separar disso, não é? Abre todo o seu carro. Angústia, perseguição, fome, nudez, não é dano não, é aquele terror.
o perigo, a espada. Como está escrito na palavra, por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias, fomos recrutados como ovelhas para o matador, ou seja, fomos escolhidos por Deus para morrer por amor à palavra. Aleluia. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas antes ele disse assim: mestre, eu jamais vou te deixar, mestre. Eu dou até minha vida por ti, mestre. Se tu morrer, eu morro no teu lugar, eu morro no teu lugar, mestre. Jesus, Deus Santo, Pedro ignorante e pecador. Pecado, cheio de erro, né? Mas ele se prontificou. Algumas narrativas bíblicas, pastor Carlos, se nós lermos nessa história, a Bíblia diz que Jesus chorou quando Pedro disse isso. Porque Jesus teve pena de Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Não, Jesus. Mas o que me chama a atenção é que tudo foi consumado porque foi uma profecia da palavra de Deus. Mas lá na frente a Bíblia diz que Pedro parou, fez uma reflexão, olhou para o céu e disse: Senhor, eu sou falho. E a Bíblia diz que Pedro, meu irmão, foi o fundador da igreja do Senhor aqui na terra. E foi a católica, não estou dizendo evangélico. O maior presbítero, um homem para chegar a presbítero naquela época, meu irmão, tinha que ser um homem crânio. Com muita sabedoria. Olha lá, que Pedro era analfabeto, mas a Bíblia diz, em outras histórias, quem lê a Bíblia sabe, que Pedro era um homem empresário. Era dono dos barcaços no mar da Galileia, e não tinha o melhor pescador do que Pedro ali dentro, não. Mas ele negou Jesus, ele voltou para Jesus, foi um grande homem. Quem lê o livro de Pedro é uma coisa linda. Mas quem está falando aqui agora é Paulo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor. Na luta, você é vencedor. É na angústia, nudez, família, remédio, saúde. Você é mais do que vencedor. É uma mulher que não te deve, teu filho está lá. Irmã, hoje uma coisa, a senhora, irmã, sou uma pessoa. A Bíblia diz assim: quem tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Aleluia. Meu Deus. 17 ele diz assim: Senhor João, santificar na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma palavra de crente tem que ser sim, não. Infelizmente tem tanta mentira no nosso meio, é tanta mentira que não dá nem para ver. Quando ele fala a verdade, nós não dá para acreditar mais. O erro era. Mas eu quero dizer uma coisa aí triste, meus irmãos. Irmão, a senhora guarda surpresa com seu filho. A senhora falou aqui, aguarda surpresa. E nem me pergunte qual é a surpresa. Porque tem que dizer assim: olha, a surpresa é boa ou é ruim? Essa surpresa é de Deus, com ele acabou. Porque estou certo de que nem a morte, aleluia, nem a vida nem os anjos, nem os principados são os hostes satânicos, potestades chamam-se poder de Satanás. Anjos que está falando é anjo decaído, não é anjo do céu, não. É os anjos que rebelaram contra Deus, porque Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus fez o inferno para Lúcifer e seus grandes demônios, e os anjos decaídos, está lá em Judas. Agora os anjos que estão lá na glória de Deus, a Bíblia diz, capítulo 4, verso 13, no capítulo 1, 14 de Hebreus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor são administradores de Deus. E lá em Apocalipse diz que existem milhares e milhares, mas recorda-se milhões e milhões. Isaías diz que tem milhares e milhares. A Bíblia diz aí somente que a carruagem de Deus é uma carruagem de fogo, só tem milhões. Acaba da furianda, não é tanto anjo, é milhares e milhares de milhões e milhões, bilhões de milhões, trilhões de milhões de anjos só para proteger. E o que me chama a atenção, pastor, aleluia, é que muitas das vezes nós estamos dormindo. A Bíblia diz, só você que viu o vídeo lá, mas se você tivesse comigo, viu. A Bíblia diz que o guarda de Israel é o próprio Deus, que ele guarda tudo. Ele não é anjo, não, é o próprio Deus que vai lá, que uma coisa de tudo. E está de meio, está olhando para tudo, guardando. Guardando você. Que Deus, que misericórdia, Senhor. Que amor incondicional de Deus na tua vida. É uma história que aconteceu há uns 20 anos atrás.
uma jovem, ela ia dormir toda noite. Foi verídico, da Assembleia de Deus lá, logo resplendor. E eu conheço essa jovem. E ela fez assim, ela vestia assim, Senhor, eu vou dormir, mas me dá um banho de sangue, me cubra com seu sangue. Todo dia ela fazia isso. Aí certa vez entrou um ladrão na casa dela, do escrivão dele de 4 metros. Quando chegou lá, olhou para ela, aí foi assaltar ela, fazer coisas erradas, vamos dizer. Aí quando acendeu a luz assim, olhou assim, ela estava coberta de sangue. Ele pensou que ela estava morta. Ele gritou, gritou. Aí a família se acordou. Quando a família se acordou, ela também se acordou. Não foi eu que batei ela, não. Saiu assustado e a polícia veio prendeu ele. Segura a prendeu. Os pais olhou assim, os pais, o que é isso mesmo? O papai já sei o que é. É porque toda vez o pai e a mãe sabia. É porque toda vez que eu vou dormir, eu peço a Deus para me dar um banho de sangue, me cobrir com seu sangue. É esse Deus, meus irmãos, que você serve. Peça a Deus, aleluia, para que Ele esteja sempre pertinho de você. Eu vou para uma farmácia, Deus vai comigo, aleluia. O anjo que Ele manda, capítulo 11, 91, 11, ele diz assim: e eis que darei ordem aos anjos, ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus guarda o crente, meu irmão, não sai desapercebido. Quando você ir para a farmácia, Deus, eu vou na farmácia leve, vou para a padaria me leve, eu vou para o médico leve, vou entrar no ônibus me leve, aleluia, assim Deus vai. Certa vez eu estava no ônibus de prazer, para ir para a porta lá, levar uma mensagem de uma irmã sentada assim, ela cantou 2 hinos. Quando ela cantou 2 hinos, ela disse: Senhor, tu estás comigo aqui, eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Chegou um negão para assaltar o ônibus, ela disse: aqui você não assalta não, porque o anjo está aqui dentro, e o cabo desceu e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Outra vez estava dentro do mundo das cobertas, chegou uns 2 cabas, assaltou a uma e estava vindo a borboleta. Quando ele olhou assim: tu é crente, irmão? Que o outro cara me disse: sou crente. E aqui tem gente, sujou, desce tudo e tem que dar tudo errado. Meu irmão, crente, aleluia, é instrumento de Deus. Crente é santo, é lavado de remido, é separado, é poderoso. Deus tem poder para dar a você essa graça, força, alegria e poder que Deus vai te abençoar na terra. O que Satanás que deixa na vida do crente. Aleluia! Santo Deus! Aleluia! Aleluia! Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Ele está falando de criatura, sabe o que é? É outro tipo de planeta que as pessoas acreditam. Criatura não poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Engraçado que no final, assim, nosso Senhor, dá um ponto de exclamação. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, Aleluia! você não sabe como você é protegido diante da presença de Deus. É nós errando, acertando e Deus me protegendo. É nós aprendendo e eles aprendendo e Ele nos protegendo. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento de morte, para perder, de roubo, de assalto, de estupro, de tudo que não presta. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Aonde você entrar, Deus entra com você. Aonde você sair, Deus sai com você. Aonde você não pode entrar e alcança, Deus entra e resolve o teu problema, porque Ele é Deus. Ele não mudou. O Senhor não mudou. A vitória é grande, a surpresa é grande, a chamada é grande, o mistério é grande. Você vai crescer na terra e Deus vai te abençoar para a glória do nome do Senhor. Coisa boa é servir ao Senhor. Josué, não te preocupa, Josué, que a peleja não é tua não, Josué. A peleja é minha. O número de exército de Assíria, da nação da Síria, foi entrar em guerra com o povo de Israel. Geás, que era para ser o precursor de Eliseu, chegou a assustar de Eliseu: nós de Israel vamos perder essa guerra. A multidão da nação toda está rodeada no arraial. Nós vamos perder a guerra. Eliseu olhou assim na mão simplicidade e disse: Senhor, abre os olhos deste homem para ele ver o teu exército.
E a Bíblia diz que na petição de Eliseu, Deus abriu os olhos daquele Geazi, o nome dele é Geazi. E ele viu um grande exército do céu, fora do exército de Israel. E quando ele viu, ele se espantou. E o exército de Deus ganhou a guerra. Capítulo 15, versículo 3 do livro de Êxodo: saída, sucesso, nação, alegria, liberdade, viver, respirar, é êxito sozinho. 15:3. E eis que o Senhor é um homem de guerra, e o seu nome é o Senhor. Aleluia! Se ele não fosse de guerra, eu estava aqui não, meu Deus. Mas só tem ele de guerra, que ele sabe trabalhar dentro da guerra, para dar vitória a você na guerra. Aleluia! Glória! E Deus gosta de uma guerra, meu irmão. Aleluia! Deus gosta de como? Como ela entendeu. Deus gosta de uma guerra. Muitas vezes Deus bota, pastor, você com a guerra. É para você compreender um pouquinho. Talvez você não está sabendo o que está acontecendo com você. Mas ele diz assim: meu filho, eu estou contigo. Não temas que eu estou contigo. Não te assombre que eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Operando eu, quem me impedirá? Ninguém. Aleluia! Glória a Deus! E eu já estou na guerra. Sempre vi. Mas tem dia que eu passo uma guerra maior do que a outra. Mas eu já estou encabeçado na guerra, pastor. Que eu dizer, essas guerras têm que aparecer. Eu só quero uma coisa: me dê sabedoria e entendimento da tua palavra, espírito de temor para não pecar contra ti. Me dê saúde reforçada para eu fazer a tua obra. E me dê muita coragem, porque o homem tem que ter coragem. Mas não é coragem para matar o irmão, brigar com a irmã, caluniar, inventar mentira, coragem de fazer. Não. A coragem que eu estou falando, meu irmão, no lado espiritual, que a Bíblia me ensina. Eu falo pela palavra. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. É isso? Esse aquele que vive na carne não pode agradar o Senhor. E a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra o espírito da potestade. Existe mais de 33 milhões, existe mais de 33 bilhões, existe mais de 33 trilhões, existe mais de 33 bilhões de espírito maligno, adepto de Satanás, necromante, besta-fera, nicolaítas, exército satânico, grandes comandantes de Satanás, na segunda atmosfera, que é o segundo céu depois disso, circulando na vida de um crente, 24 horas no ar, para que o crente deixe Jesus, circulando na vida do homem lá fora, para que jamais ele tenha acesso de ganhar a sua salvação pessoal em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa nesta tarde: não brinque com Satanás, não tenha medo dele, mas não brinque, porque quem brinca, porque se Satanás muito vem para dentro de mim, eu explodo, fico nem pó, aleluia, porque ele tem poder. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18, que ele tem poder. Mas uma coisa eu digo: Satanás tem que respeitar o homem de Deus, Satanás tem que respeitar a mulher de Deus, porque crente que ora, se ajoelha, desce, busca e faz a vontade de Deus, ele é respeitado aonde ele chegar, embora ele é formado, mas ele é respeitado. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre. Eu cheguei aqui, eu vi o pastor Carlos. Eu não fiquei feliz, não. É tão bom quando o pastor está na igreja, né? É verdade, aleluia. Aleluia, glória a Gosto da Deus. igreja, né? Então, eu chego na igreja depois, pastor, o negócio foi diferente. Na igreja nova, pastor, eu sou ingresso na segunda-feira à tarde. Quarta-feira à noite é hoje. Sábado à noite. Foi pregação lá de Sueli, né? Amém. E a antiga aí nós estamos levantando. Não vamos levantar mais. Sabe por quê, pastor? Porque eu vou morrer, mas ainda eu morrer porque é sonhar essas igrejas todinha. Porque Deus já me contou quantas igrejas eu tinha que levantar. Já estou com a quarta praticamente. E vou levantando, porque ele é o resto de Deus. Eu só estou olhando para ele dar cadeira, som, tal, muita coisa para completar. Agora também, obreiros.
homens de grande envergadura, homens de responsabilidade, homem que tem negócio com Jesus, homem que tem compromisso com a palavra, homem que anda com santidade com Deus, homem que fala a verdade, homem que não tem medo de nada, porque se eu tiver medo de morrer, eu tenho medo de viver. Se eu tenho medo de viver, eu tenho medo de morrer. E eu não tenho medo de morrer, porque Jesus é vida e é vida eternamente para a glória de Deus. E que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém.